casa, né, que vão assistir pelo vídeo, aos irmãos da amada igreja, paz seja convosco. Amém. É uma alegria vê-los, né, revê-los, né, irmã Janice? Que bênção, né? Glórias a Deus. E alguns que a gente ficou sem contato nesse período, mas Deus está permitindo o nosso reencontro. E é bom a gente ir se acostumando, vai se acostumando comigo, que você vai ter que viver comigo na eternidade. Amém. Amém? Glórias a Deus. Espero não ser um fardo para ninguém na eternidade. Então eu tenho que começar a exercitar o amor agora, para não sermos um fardo um para os outros. E quando eu falo de ser um fardo na eternidade, é claro que é entre aspas, é uma forma de brincadeira, porque quando nós estivermos lá com Cristo na glória, será um momento que atingimos através de Deus a perfeição. Enquanto isso, somos imperfeitos, somos falhos, porém Deus vai trabalhando, vai mudando, vai moldando, de forma que nós vamos fazendo por merecer a nossa salvação, de fé em fé, de glória em glória, como diz a palavra, até o dia que chegamos à estatura do varão perfeito, chegarmos à mesma altura que Cristo a altura que Cristo nos vai nos permitir, com um corpo renovado, com uma mente transformada, santificados como é o plano do Senhor. E o tema da palavra de hoje diz muito respeito à letra desse cântico, que diz assim: deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. O resumo desse pequeno trecho pode ser feito em uma palavra, que é amor. Amor. Amor, no dicionário virtual, vai procurar lá na internet, o significado vai dar assim: uma forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade, ou seja, através do laço de sangue, uma forte afeição que gera o amor, ou então nascidos de laços sociais. O que é isso? De convivência, laço social, de participação um da vida do outro, de forma que se cria então o amor. Isso é a tradução básica. Amor, para nós que somos cristãos, podemos resumir numa palavra: cruz. Porque ali foi o ápice do amor de Deus pelas nossas vidas. Mas a palavra de hoje diz assim, que o amor te faz um Timóteo. O amor te faz um Timóteo, e nós vamos chegar lá. Quem aqui já ouviu falar de Timóteo? Quando fala dos apóstolos, quando o apóstolo Paulo sai para suas viagens, ele vai caminhando, vai tendo a companhia de Timóteo. Timóteo era então um companheiro, e nós vamos chegar nesse assunto, mas eu quero entrar assim, amor é a capacidade de fazer alguém suportar algo que não suportaríamos naturalmente. Nos anos de 1980 em diante, teve um programa muito famoso chamado Acredite Se Quiser. Teve até uma reedição desse programa. Na época era com Jack Palance. Alguém lembra aqui? Só sou eu, Galinho. Esse programa Acredite Se Quiser, entre tantas coisas, ele apresentou então um caso sendo filmado. Você vê que aquelas filmagens antigas, e um trator gigantesco, mas daqueles tratores bem grandes mesmo, que o pneu traseiro do trator é maior do que eu, para você ter uma ideia. E aquele pai estava lá junto com outros agricultores, e aquele lugar era um lugar de barro, e quando o trator vai passando, uma das rodas afunda, o trator pende e vira ao contrário, vira em cima de uma criança de 4 anos de idade. Eu estou dizendo, não lembro a idade, mas parecia ser uma criança entre 3 e 5 anos, vamos dizer assim. Então a média aí, provavelmente uns 4 anos de idade. Aquele homem está tão desesperado, quem está filmando não parou de filmar, e aquele homem entra num desespero tão grande, porque o amor dele não era qualquer amor. Certamente, se quem estava filmando fosse o pai, ele ia continuar filmando?
ele ia entrar em desespero, ia tentar fazer alguma coisa. Aquele pai vem então desesperado, agacha-se, enfia a mão entre o barro e o pneu daquele trator, e uma coisa cinematográfica, vamos dizer, de Hulk, ele suspende o trator. Era um homem alto, magro, mas o amor de pai foi tão profundo, e a misericórdia de Deus sobre a vida dele trouxe para ele aquele momento, acredito que uma força de sanção, e ele levanta aquele trator tombado ao contrário. As pessoas tiram a criança, mas não foram as pessoas que levantaram o trator, as pessoas retiraram a criança. E depois que passa tudo, aí vem o comentarista dizendo: acredite se quiser, que era o chavão. Mas o que motivou aquele homem a ter uma atitude impossível? Porque em qualquer outra situação faz para ele: levanta esse trator que você vai ganhar tantos milhões de dólares. Ele ia tentar, mas muitos milhões de dólares não são incentivo suficiente para gerar uma força sobrenatural no ser humano. E aquela criança, só para concluir, ela foi salva porque, apesar do peso do trator, o barro fofo fez com que ela afundasse. Então não foi sufocada pela posição, não quebrou nenhum osso, e foi salva pela atitude heróica do pai. Isso só para concluir o que eu estava falando. Mas o que motiva a pessoa a ter algo assim? Se fosse dinheiro, podia dar vontade de erguer o trator, podia ter um esforço. Se fosse aposta com os amigos, brincadeira, podia ter um esforço, vai que dá certo. Mas o amor motiva o suficiente para fazer coisas sobrenaturais. Concorda com isso? Amém? Quem é mãe sabe. Mexe com você suporta. Mexe com seus filhos, ai daqueles, vão sair arranhados, vão sair machucados. Você consegue imaginar? Quem conheceu a minha mãe, calma, tranquila, brincalhona. Você consegue imaginar ela correndo atrás de alguém com um rodo na mão? Consegue imaginar essa pastora Marli saindo correndo na rua com o rodo na mão? Eu me lembro uma vez que eu estava em cima, o muro das casas antigamente eram baixos, né? Eu estava ali em cima, veio um desses moleques de rua maldoso, de rua que eu digo, que estavam brincando na rua, e pegou pelos meus pés e começou a puxar, e eu gritando: para, porque eu não conseguia abaixar, e o tombo ia fazer eu cair de ponta cabeça, perigoso matar. De repente eu gritando, ele para de me chacoalhar, e eu vejo esse moleque correndo disparado, passa pelo portão, minha mãe com o rodo na mão, correndo atrás dele na rua. Aqui na Rua Larga, onde tem feira de sexta-feira. E às vezes eu lembro disso e começo a dar risada. Jamais eu imaginaria minha mãe correndo atrás de um moleque com o rodo na mão, e quando ela não alcançou o menino, ela arremessou o rodo. E ele deu sorte que ele correu mais do que a força de arremesso da minha mãe. Porém, o amor dela fez com que ela tivesse uma atitude que não é costumeiro, não é esperado por nós, não é tradicional da pessoa. Quando você aprende a respeito do amor, você muda as suas atitudes, seja o amor de alguém por você, ou de você por alguém, porque o amor correspondido gera mais amor, é ou não é? A gratidão move os céus. Quem sabe que é amado e é grato, começa a amar o Senhor cada vez mais. Jesus suportou por nós um amor que não foi só aquele amor do momento. Isso que é interessante a respeito do perdão dos pecados, porque quando Jesus perdoa os nossos pecados lá na cruz, você já existia naquele período? Você já tinha pecado? Mas o peso do nosso pecado já estava sobre ele. Imagina alguém que fala assim: você suportou o peso do mundo em pecado. É uma coisa, mas ele suportou o peso da humanidade, dos pecados que tinham acontecido, que estavam acontecendo e que iriam acontecer. Você consegue ter noção da força que Cristo teve que ter para suportar em seu físico, em seu emocional, em seu espírito, a própria atitude do Pai de virar o rosto, porque o Senhor, nosso Deus, não contempla o pecado, e vendo isso no próprio Filho, momento em que Jesus diz:
Deus meu, por que me abandonaste? É porque Deus saiu de perto dele? Não, porque o Senhor virou o rosto por causa dos nossos pecados. Esse foi o peso de alguém que nunca pecou, que passou por esse mundo e provou que era capaz de não pecar, e teve que carregar todos os pesos, além de ter o olhar do próprio Pai desviado dele. Imagina sacrifício. O amor de Deus, de tempo em tempo, tem nos mostrado algo diferente, e nós vamos chegar em Timóteo exercendo esse amor a partir do princípio que ele aprendeu das coisas de Deus. O apóstolo Paulo tem então um companheiro que viaja com ele, e eles vão formando igrejas, abrindo igrejas, cuidando das igrejas, instruindo as igrejas, criando um corpo de diaconato, criando as regras, os padrões para se portar na casa de Deus. E a gente vê que no decorrer do tempo, o amor de Deus vem se manifestando. Mas começou a se manifestar ali na cruz o amor de Deus, ou já se manifestava antes? Já aparecia antes. O amor de Deus foi tão grande com o povo de Israel, que ele aparece para Moisés na sarça, que ele determina para Moisés o que Moisés tinha que fazer. O amor de Deus era tão grande que mesmo Moisés sendo bebê num cestinho betumado, colocado à deriva no rio, é resgatado pela filha de Faraó, e Deus vem então gerando todo um processo lá naquele bebê, lá na intenção de morte que Faraó tinha para com as crianças, para que então toda a nação fosse liberta da escravidão. Nós vemos o amor de Deus quando ele determina aos anjos que fechem a boca dos leões, porque o servo dele estava na cova. Nós vemos o amor de Deus quando Sadraque, Mesaque e Abdenego são lançados na fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais, tanto que os guardas que os jogam são cremados instantaneamente. Mas para eles havia então, para quem via e para quem lá estava, não haviam 3, haviam 4, porque o anjo do Senhor se fazia presente. Quando Deus permite a fornalha na tua vida, porque Deus não te tenta, o tentador, diz a palavra, é Satanás. O Senhor permite coisas sobre a tua vida, mas Ele te dá também o escape. Quando você passar pela fornalha da vida, não se preocupa. Quando você passar pelos leões, pelas covas da vida, não se preocupe. É natural. Você acha que Daniel não sentiu dor ao ser jogado na cova? Você acha que Sadraque, Mesaque e Abdenego não estavam suando frio, não pelo calor da fornalha, mas suando pelo nervosismo? Porque se Deus quiser que nós morramos, tudo bem. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Eles estavam à disposição, porém a palavra não havia ainda sido escrita. Nós sabemos que eles entraram e saíram e não teve cheiro de fumaça sobre a vida deles. Nós sabemos que o povo foi livre da escravidão. Nós sabemos que Daniel foi livre na cova dos leões, foi livre dos leões, mas não foi livre da cova. Eles não foram livres da fornalha. O povo de Deus não foi livre das chicotadas, da escravidão anterior ao momento da libertação. Porém, à medida que se aproxima de Deus, se adquire a resposta de Deus. O amor de Deus tem sido demonstrado através dos ensinos, porque daí a gente sai então num período que a gente está citando, que era a época da lei, que era a época do olho por olho, do dente por dente, da época em que as pessoas eram escravizadas, eram vendidas como escravos, José do Egito. E entramos então na época da graça, onde começamos a ver Deus agindo de uma forma sobrenatural e diferente. Envia Jesus, e Jesus faz então discípulos. Entre centenas de discípulos que seguiam Jesus, não eram só os 12 eram os próximos, os que caminhavam com ele. Mas em determinado momento nós vemos que mais de 70 desistiram, voltaram atrás. Então a gente vê que tinha muitos discípulos. Mas esses discípulos daquele período aprenderam como Jesus demonstrava amor. Timóteo aprendeu os conhecimentos de Cristo. Paulo aprendeu os desejos de Cristo para a igreja. E o tema é: o amor
te faz um Timóteo. Deus tem relações, então, sociais com o povo, espirituais, relações de amor, porque diz assim, forte afeição por pessoa nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais, de convívio. Deus tinha uma relação de convívio com o povo até chegar em Jesus Cristo. Qual era a relação de convívio? Ele falava com os profetas falavam com o povo reclamava com o sacerdote reclamava com Deus dava a resposta para o sacerdote dava a resposta para o povo. Deus precisava falar com alguém, ele queria usar alguém, e falou: hoje eu não vou usar ninguém, hoje eu vou usar uma sarça. E a sarça se incendeia, a presença de Deus vem àquele lugar e conversa com Moisés. Era uma relação social baseada na presença de Deus para o povo através da boca do profeta, através do sacerdote, através dos sacrifícios. Então eles ofereciam a Deus, Deus oferecia então a resposta para o povo. Era uma relação social que entrava no físico, no espiritual. Corpo, alma e espírito tinham acesso a Deus. Mas então a palavra amor diz também que é formado por laços de consanguinidade. Já é reconhecido que o sangue gera amor, o laço de sangue gera amor. Então o que Deus faz? Entra então numa relação de consanguinidade. Ele tem o seu filho, e o seu filho é entregue, e o que ele verte na cruz para que haja salvação? Sangue. Quem está assistindo o vídeo vai achar que só tem uma pessoa na igreja. O que Jesus verte na cruz? Sangue. E esse sangue vem em demonstração de amor. E nós cantamos: se isso não for amor, tudo perde valor. Se isso não for amor, as andorinhas não voam mais. O que esse cântico estava dizendo? Falou assim: quando nós compreendemos o amor, nós vemos beleza até no voo das andorinhas. Porque o apaixonado, ele olha a foto da mulher amada, ele suspira, e ele vê os passarinhos, mas esses passarinhos estão tão lindos hoje, o mesmo que esteve lá o ano inteiro antes de ele ser apaixonado. Mas agora o passarinho é coisa muito bonitinha, não é? Coisa de apaixonado. Se isso não for amor, as andorinhas não vão mais. Nós não vemos mais beleza em outras coisas. Nós precisamos compreender um amor que transforma vidas, que é um amor criado por laço social, por laço espiritual, por laço de consanguinidade, porque nós temos em nós o sangue de Jesus em nosso DNA. Portanto, temos do sangue de Cristo, do Cordeiro, do nosso Deus, circulando em nosso espírito, circulando em nossa vida. Se isso não for amor, eu não posso ver beleza em mais nada. Se isso não for amor, eu não consigo compreender mais nada. Irmão Agostinho, deixa pronto para cantar esse cântico de novo no fim, pode ser? Não sei se eu estou tesourando o pessoal do louvor, se vocês tinham algo programado, mas precisamos ouvir a respeito desse amor. Eu dizia que o amor tem vindo em forma de ensinamento. Portanto, saímos da época da lei, onde era através dos profetas, ou entramos na época da graça e entramos em algo que vamos participar hoje, a Santa Ceia do Senhor. Você está dizendo através do ato da Santa Ceia, da obediência, diz: Senhor, eu faço parte do teu corpo e do teu sangue, não é isso? Eu faço isso, Senhor, mas eu quero estar santificado. É um novo tempo, um novo laço, uma nova demonstração de amor. E Timóteo sabia disso. Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 3. O amor tem sido ensinado através de exemplos, através de conhecimentos adquiridos com Cristo e repassados através de Paulo, através do livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, falando de Jesus Cristo. O amor tem sido ensinado através das visões de João, lá no livro de Apocalipse, né? Que registra para nós as coisas que haveriam de acontecer. Eu já estava conversando com o irmão há pouco tempo. Quanta coisa já está lá na Bíblia,
e as pessoas não veem, não percebem que o Senhor está dizendo: olha, eu amo tanto vocês, que eu deixei escrito o que ia acontecer, porque eu quero que vocês tenham acesso à salvação. E em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: por isso, quando não pudermos mais suportar, e talvez na sua tradução diz assim, não podendo esperar mais, ele estava ansioso, preocupado com isso, resolvemos ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é o nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los, animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem. Olha, Paulo, o apóstolo Paulo, para você se situar, estava falando com o povo de Tessalonicenses. Mas qual era a ideia? Para um pouquinho de ler, a gente já volta. Qual era a ideia central para nós entendermos? O povo de Tessalonicenses era uma igreja nova, uma igreja com poucos meses de convertido. Tinha naquela igreja macedônios, judeus, romanos. Muitos cidadãos romanos estavam morando lá em Tessalônica, se estabeleceram e tinham então deixado os deuses pagãos e se convertido ao Evangelho de Cristo Jesus, através da pregação de Paulo, através do ensinamento dos discípulos, através dos milagres que tinham visto entre o povo. Mas então tinha se formado uma igreja de meses, e eles não tinham ainda adquirido todo o conhecimento necessário para se manter firme como igreja. Porque é importante para a igreja um conhecimento do que está acontecendo, é importante conhecer a palavra. Simplesmente você diz: eu entrego minha vida ao Senhor Jesus, e não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe como reagir, você vai manter a posição de cristão por muito tempo assim? Isso causa então em Paulo uma preocupação. O apóstolo Paulo está fazendo uma viagem missionária, pregando em outros lugares, estabelecendo novas igrejas, mas ele começa a ficar inquieto, porque ele tem ao lado dele Timóteo, que o ajuda profundamente, todos os dias. Mas e aquela igreja? E a igreja de Tessalônica, como fica? E aquela igreja recém-formada? O Senhor se preocupa, se inquieta em fazer você receber a melhor palavra, e você poder receber o melhor alimento, a melhor instrução. E Paulo estava movido pelo amor de Deus. E nós vemos que Paulo era uma pessoa séria, falava o que tinha que falar, elogiava quando tinha que elogiar, ele era sério. Mas o amor de Deus pega qualquer pessoa e começa a apertar o coração, massagear o coração, despertar a mente. E Paulo começa então a ficar preocupado, ao ponto que ele abre mão daquele que o estava ajudando, que era Timóteo, porque ele diz assim: por isso não pudemos mais suportar, ou não podemos mais esperar, aquilo estava ardendo dentro dele, eu preciso socorrer os irmãos de Tessalônica. Quando você passa por luta, o Senhor aperta o coração de um líder para orar por você, o Senhor aperta o coração de um irmão para ministrar na tua vida. Às vezes você está lá, só você e Deus sabe a luta que está atravessando. Chega um versículo, chega uma frase, chega alguém que diz: eu não sei porquê, mas eu senti de Deus de fazer isso, de falar isso, de te abençoar assim. E quando você vive esse evangelho, você vê que Deus, conforme diz a palavra, é socorro bem presente na hora da tribulação. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Está passando por tribulação, você que está assistindo, está passando por tribulação, vocês que estão na igreja, o Senhor te socorrerá. E aí Paulo sai do meio de Tessalônica, vai fazer as viagens missionárias, mas aquilo continua ardendo. Eu preciso enviar, eu preciso ir. E Paulo ainda atribui e fala assim: o diabo está tentando contra a minha vida, que eu não estou conseguindo chegar nos irmãos. Paulo tinha um plano de ir, mas ele era impedido. Tinha outro plano de ir, mas ele era impedido. Ele queria voltar em Tessalônica. Agora eu pergunto para você: se Satanás tentou impedir até mesmo o jejum de Jesus Cristo, tentou impedir a crucificação do Senhor, a ressurreição do Senhor, o movimento que Jesus fez, ele não ia querer impedir Paulo de voltar naquele povo, numa igreja que estava se formando. Quando você se dispõe a ter um encontro com Cristo, saiba que o teu inimigo continua sendo inimigo.
E é isso que os pastores precisam voltar a pregar, que Jesus Cristo está voltando, que o diabo é vosso adversário, que o inferno existe, mas os pastores também podem pregar que o vosso adversário é derrotado por Cristo Jesus, que o céu existe e aguarda pelos santos, que o Senhor está preocupado que em vez de irmos para o inferno, tenhamos acesso àquele grande dia, quando Ele dirá: vinde benditos do meu Pai, receber por herança o reino que eu vos tenho preparado, aleluia. Mas, pastor, o que isso tem a ver com amor com Timóteo? Sabe, o amor de Deus é mostrado ao povo de Tessalônica através da atitude de Paulo. O apóstolo Paulo então libera o melhor ajudante dele naquele momento e fala: você vai para Tessalônica. Satanás me impediu, me atrapalhou. E os planos de Satanás são esse mesmo: matar, roubar, destruir, deixar você acabado com o pecado, desestimulado com a situação do mundo. Satanás quer transformar a tua alegria em tristeza, enquanto Deus fala que Ele transforma o teu pranto em riso. Portanto, eu escolho Deus. Quem você escolhe? É tirar o teu pranto e transformar em riso. Mas Ele fala, Ele é honesto, Ele está dizendo assim: vem, que vai ser um mar de rosas. Ele diz: no mundo tereis aflições. Se todos os dias da tua vida forem bons, prepare-se, porque haverão dias maus. Esse Deus que nós conhecemos, Ele exercita em nós o amor. Ele, além de nos encher de amor, Ele nos capacita a amar. E foi isso que Ele fez no coração de Paulo, em seguida no coração de Timóteo, e em seguida com o povo de Tessalônica, que, detalhe, eles eram novos convertidos, tinham deixado os deuses pagãos e estavam sofrendo profunda perseguição. Uma igreja nova, uma igreja perseguida e sem base bíblica, como nós temos hoje. A Bíblia não estava completamente escrita como hoje está. As pessoas não tinham todos os testemunhos que hoje temos acesso na palavra de Deus. Eles não tinham ali um pastor às quintas, aos domingos à disposição. Eles não tinham o WhatsApp de ninguém que pudesse socorrê-los. Eles diziam assim: conhecemos Paulo, conhecemos Jesus, nos entregamos, somos uma igreja. E agora? Somos uma igreja. E agora? Voltamos recentemente a congregar como igreja. E agora? Essas 4 paredes são o suficiente para você dizer: se isso não for amor, o oceano secou. O oceano está lá? Secou? Não, isso é amor de Deus para a sua vida, a oportunidade de aprendizado que transforma a sua vida. E aí, o que Paulo diz? Aí nós vamos seguir agora. Você leu 3:1. Versículo 2 diz assim: e enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é nosso irmão e colaborador de Deus, para proclamar as boas novas de Cristo. Enviamos Timóteo para fortalecê-los e animá-los na fé. Como que Timóteo ia animar essas pessoas? Animá-los na fé. E a Bíblia diz que a fé vem do ouvir e ouvir. Portanto, Timóteo tinha ido lá fazer o que? Anunciar a palavra de Deus. Timóteo foi pregar para a nova igreja. Então está lá uma igreja nova, necessitada, precisando. Surge então um pastor de Deus, enviado por um homem de Deus, com uma atitude de Deus, de demonstrar amor. O que eu quero dizer para você hoje? O amor de Deus te transforma em Timóteo. Você é a pessoa que Deus falou: sai da onde está e vai anunciar o meu amor às pessoas que estão precisando. Vai anunciar o meu amor àqueles que estão começando a conhecer a minha palavra. Vai anunciar o meu amor àqueles que estão necessitados. O amor de Deus moveu o coração de Paulo. O coração de Paulo se sentiu compelido, moveu então o coração de Timóteo. Timóteo, compadecido com a situação, aceitou: vou deixar o meu mentor, vou deixar aquele que estava me ensinando, me apoiando, trabalhando, que eu estava trabalhando com ele, vou até o povo de Tessalônica, e lá eu vou exercitar a fé desse povo, porque eu vou anunciar a eles a palavra de Deus. O amor de Deus nos constrange
a falarmos dele, pregarmos sobre ele, incentivarmos sobre ele, porque cada vez que você faz um convite e cita a palavra de Deus, você está despertando no convidado a fé necessária para que ele atenda o que Deus tem falado, porque às vezes o nosso convite por si ele é vazio, mas quando o nosso convite vem cheio da presença de Deus, há um mover de Deus. Quantos creem no mover de Deus? Glória a Deus. Sabe, o representante que foi para lá foi socorrer aquele povo emocionalmente, espiritualmente, cognitivamente, aquilo que eles precisavam de mudança na mente, porque tem horas que o povo que ainda não conhece precisa de uma base, de algo que traga para eles a razão, e a fé nem sempre é baseada, ou a maioria das vezes, ou 99% das vezes, é baseada na razão. A fé é sempre baseada naquilo que nós não conseguimos alcançar, mas sabemos que Deus pode fazer, não é isso? E é onde a gente acha a razão, se a gente não consegue alcançar e está dependendo de Deus. Hoje, e que vocês conhecem o Evangelho, que já viram pessoas que foram curadas, que creem na palavra, que sabem que o mar se abriu, é diferente você dizer eu creio em Deus. Mas é aqueles que nunca tiveram contato com o papai, que nunca viram um milagre acontecer, que estão numa cama e tem que dizer assim, olha, eu espero que Deus faça algo. Isso era difícil, precisava de um Timóteo lá para despertar-lhes a fé. O amor de Deus fez tudo isso. Versículo 1, ele manda então Timóteo para fortalecê-los na fé. Então, baseado no versículo 1, Deus está mandando a cada um de nós para fortalecer o nosso irmão na fé. Quem que ele foi fortalecer? Gente, ele foi fortalecer os crentes. E às vezes a gente está com aquela ideia, o evangelismo faz parte, mas nós precisamos nos fortalecer uns aos outros. O amor de Deus sobre nós deve nos transformar em Timóteo, e o Timóteo fez o que? Ele abriu mão daquilo que era o ministério dele naquele momento com Paulo, e falou assim, eu vou abrir mão de caminhar com Paulo, e vou lá socorrer os necessitados, para que as dificuldades, diz o versículo 3, para que as dificuldades não o abalem. Nós enviamos Timóteo para fortalecê-los, animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem. Qual é o teu papel de Timóteo? O seu papel de Timóteo é animar as pessoas, fortalecendo elas na fé. Quando você se encontrar com um irmão da igreja, anime essa pessoa, diga, irmão, o culto foi uma bênção, eu creio que você pode receber a vitória, o Senhor tem cobrado de nós, mas tem nos dado também a vitória, recebemos aquilo que Deus nos ensinou, mas colocamos em prática, e eu quero testemunhar o que Deus fez na minha vida. Converse com o irmão da igreja, contando para ele as maravilhas, os testemunhos, o que Deus tem feito, do que Deus te livrou, como você anda se sentindo. O teu papel de Timóteo é se sentir tão cheio do Espírito Santo que aonde você vai, o povo é animado na fé. Olha que poder de Deus sobre a vida de uma pessoa, animar a fé de outra pessoa, animá-los na fé, enviando para fortalecê-los. Você como cristão, você deve encontrar o outro cristão e fortalecê-los. Sabe o que acontece? Às vezes nós encontramos e falamos assim, que saudade da igreja do passado. Eu tenho saudade da igreja do passado. Isso não me impede de ser a igreja do futuro. A gente encontra e fala assim, poxa, aquela época, aquele tempo, aquele período, Deus está falando assim, não importa, eu vou transformar a tua vida, para que você viva essa época, esse tempo e esse período cheio da minha graça. Já pensou Daniel falando assim, agora eu vou morrer na cova dos leões, porque ainda não chegou a época dos crentes que oram. Ele não dependia dos crentes que oravam, ele orava ao Senhor. Moisés não falou assim, agora nós vamos morrer tudo na mão do faraó, porque tem o mar na frente, esse povo é incrédulo, eles ainda não estão assim com Deus. Moisés simplesmente fez o que tinha que fazer, e Deus abriu o mar para que eles passassem. Sadraque, Mesaque e Abdenego não ficaram se lamentando e dizendo assim, agora está calor, está quente, está ficando mais quente, eu vou morrer, eu vou atorar. Se Deus quiser matar, matou, se Deus quiser salvar, ele salva.
Porque eles tinham o conhecimento do amor de Deus. Eles não estavam esperando o futuro para serem alguém. Eles eram alguém com Deus naquele momento. Quando você é alguém com Deus, quando você anda com Deus, quando você vive com Deus, o momento da aflição vem e passa, e você não desanime, pelo contrário, você ainda anima o próximo, você gera fé no próximo, e em vez de um glorificando, vem dois glorificando, que encontra a igreja, e a igreja fica glorificando, que daí liga para o irmão e conta o testemunho lá do outro lado da linha telefônica, ele está glorificando, porque quando você é Timóteo, você é portador de boas notícias. Olha que tremendo. Eu vou continuar, versículo 3. Para que as dificuldades não abalem, mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Olha aí, Paulo não era um pregador falso não, Timóteo não era falso não. Sabe que nós estamos destinados a passar pelas dificuldades. Quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos das aflições que em breve viriam, e foi o que aconteceu, bem como sabem. Até esse versículo 4. Eu lembro, e eu sei que os irmãos lembram, que pouco tempo antes da pandemia, Deus nos deu uma palavra que dizia assim: valorize a reunião na igreja, valorize a comunhão com Deus, porque vocês não sabem por quanto tempo poderemos fazer isso. Lembra disso? Quantos lembram? Dá um amém aí. Amém. Passando essa palavra, pouco tempo depois veio uma pandemia e não tínhamos mais direito de estarmos juntos, por prevenção, por precaução. Lembram-se disso? Percebem isso agora? Não tem nem como dizer, lembra-se que foi recente. Hoje muitos estão voltando, mas Deus nos alertou do valor de estarmos juntos, e aí isso estava acontecendo com eles. Paulo estava falando, essa aflição que vocês estão atravessando, nós já tínhamos ensinado. Versículo 4. Quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos que as aflições em breve viriam, e foi o que aconteceu, como bem sabem. Versículo 5. Assim, quando não pude mais esperar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé, tendo receio que o tentador tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Não parece uma palavra de Paulo? Eu mandei alguém para ver vocês, preocupado se o tentador não tinha vencido. Quando a gente pensa assim, mas olha, Deus permite a provação, mas Ele não tenta ninguém. O tentador é o diabo. Você que é Timóteo, você não é tentador de ninguém. Você vai lá no momento da provação gerar fé nos corações. Acontece que às vezes, em vez de sermos Timóteo, queremos fazer o papel do diabo. Somos então o tentador. Ô pastor, não pode falar, é verdade, meu irmão. Tem crente que só pela misericórdia te liga para te entristecer, encontra com você, te desanima na fé, fala com você, te dá aflição, que você fala, todo mundo perdido, vamos morrer. Não tem gente assim? E a palavra de Deus está mostrando exatamente o contrário, que aonde Deus está, o mal tem que sair, que o momento de aflição existe, mas o resultado é de vitória. E é isso que Timóteo estava fazendo. Ele estava falando assim, Paulo fala assim, eu estava preocupado, por isso eu mandei Timóteo. Vai que vocês caíram na tentação. Qual é a preocupação do líder? Enviar Timóteo. Qual é a preocupação do líder? Saber de Timóteo se o povo tinha ou não caído na tentação, voltado atrás, desanimado, perdido para o tentador. Essa precisa ser a nossa preocupação como Timóteo, portar boas notícias de forma que o nosso irmão não caia na tentação. É dialogar, é conversar, é convencer, porque tem alguns irmãos que se juntam e juntos decidem pecar, ou não tem? E tem irmãos que se juntam e juntos decidem se santificar. É sempre uma questão de escolha. Eu escolho Deus. Você tem que dizer, eu escolho Deus, eu aceito a vontade de Deus. Se isso vai me desviar, se isso é coisa do tentador, se isso vai me tirar da vontade de Deus, Senhor, faz de mim um Timóteo, para que eu não caia e para que ele não caia, para que eu não caia e meu
mim para reclamar, vamos conversar das coisas de Deus, vamos orar, vamos declarar a vitória, vamos colocar a nossa esperança em Deus e seremos vitoriosos. E quando você citar para o irmão, quando você citar para o amigo, quando você citar para o seu parente a palavra de Deus, você vai estar produzindo nele fé, e a fé produzida vai aumentando, das duas uma, ou ele vai se converter, ou ele vai se transformar, caso seja convertido já, ou ele vai sentir sede, porque a fé, quando gera em nós, começa a nos desidratar, a gente começa a suar, a gente começa a ficar preocupado, fala assim: Senhor, eu entendo, eu tenho fé, que essas coisas a respeito do tentador são verdadeiras. Senhor, eu creio que a palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Os que têm medo e têm fé, começam a se preocupar com a cilada. Os que têm medo e conhecem bem a Deus, falam assim: mas eu sei que o Senhor cuida de mim, que o anjo do Senhor acampa ao meu redor, que Ele me dá a vitória, que se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? E aí essa fé que gera em alguns sede, faz com que ele procure a palavra de Deus. Essa fé que gera em você poder de Deus, faz com que você seja vitorioso. Portanto, o teu papel é de ser Timóteo. Paulo fala lá no versículo 5 que ele teve receio que o tentador tivesse vencido. E Timóteo então volta como portador de boas notícias. Ele vai contar para Paulo não a lista de pecados, mas ele vai enumerar as boas notícias sobre fé. Olha que interessante, continua aí. Quando ainda está, versículo 5: assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé, tendo receio que o tentador tivesse vencido. Versículo 6: agora, porém, Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito de sua fé e do seu amor. Ele nos contou que vocês se lembram sempre com alegria da nossa visita e que desejam ver tanto quanto nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, apesar do nosso sofrimento e dificuldade, ficamos animados, porque vocês permanecem firmes na fé. Qual era então o papel de Timóteo? Timóteo não foi lá e voltou falando assim: eu sou fofoqueiro, eu vim aqui, Paulo, para te contar que eu estive lá, aquele povo é um povo problemático, eles estão quase caindo no pecado, a situação daquela igreja está feia. Paulo, eu vou dizer para você, tira aquela placa que nós vamos passar vergonha, aquele povo não é crente não, misericórdia, expulsa. É isso? Não, Timóteo voltou falando assim: Paulo, a fé deles está firme, eles permaneceram fiéis. Paulo, olha a situação deles, Paulo, o amor deles é tão grande que eles se lembram com carinho quando encontraram com você e querem se encontrar de novo contigo. Paulo, a coisa está tão boa que foi quando eu estive com eles, eu trouxe para você relatos de boas notícias a respeito da fé deles. Ele conta para Paulo então que se lembram com alegria, que querem vê-los, e que apesar das dificuldades, Paulo ficou animado porque eles permaneceram na fé. O papel de Timóteo foi um papel de ponte. Ele foi enviado por Paulo, animou aquele povo na fé, voltou até Paulo e animou Paulo. Olha que interessante, Paulo que era para animar Timóteo pela hierarquia, porém Timóteo alegra Paulo, porque o portador de boas notícias alegra tanto o subordinado quanto os superiores. O portador de boas notícias, ele traz Deus no coração de uma forma tão forte, que ele vai lá e muda a situação que estava horrível, transforma aquele povo num povo de fé, ajuda a aumentar a fé, ajuda a conhecer o Evangelho, recebe aquela carga das coisas boas. Ele examina tudo, não tinha coisa ruim, tinha, mas ele reteve o que era bom. E Timóteo então volta para Paulo e entrega para Paulo tudo aquilo de bom que havia acontecido. Esse é o papel do cristão. Eu vou ali, está ruim, eu fortaleço a fé, está ruim, eu prego, está difícil, eu ajudo a levantar. Daí eu pego a boa notícia da igreja, a boa notícia do povo, a boa notícia dos irmãos, aqueles que têm fé, aqueles que oram, aqueles que foram abençoados, e vou para o próximo e falo assim: olha lá, tem um povo abençoado, um povo que ora, um povo que tem fé, um povo que tem o nome escrito no livro da vida. Ser Timóteo é ser portador das boas novas do nosso Deus. Glória a Deus. Timóteo reanima o coração, Timóteo leva alegria, Timóteo faz reviver. Olha isso, quando Timóteo conta, ele nos contou, que vocês se lembram sempre da gente, da nossa visita,
que deseja nos ver assim como nós queremos vê-lo. Por isso, apesar do sofrimento e dificuldade, ficamos animados porque vocês permaneceram firmes. Agora revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Timóteo revive o coração das pessoas. Timóteo vai até Paulo e conta de uma maneira tão clara, tão boa, examinando com os bons olhos, levando só as boas notícias, de forma que Paulo falou: isso me reviveu, me reanimou. Você tem essa incumbência, meu irmão. Quando você conversar com alguém, você tem que estar cheio do amor de Deus, para que o coração do membro, do irmão, seja revivido, receba novamente a vida de Deus através da sua fala. Quando você ministrar, você vai trazer vida novamente, reviver. Quando você falar de Jesus, o cristão vai reviver o encontro que ele teve com Deus. Quando você anunciar o Evangelho, esse crente da sua igreja que estava desanimado, ele vai se reanimar, porque você está levando fé ao coração dele através da palavra. Aleluia! Portanto, meus irmãos, Timóteo fez com as igrejas o que Deus quer fazer com os nossos corações: reanimar, reviver, levar a fé novamente, ser portador de boa notícia, tanto indo na igreja, quanto indo à casa do irmão, ou indo à sua liderança, ou voltando da igreja. Ele portava notícias importantes que traziam ânimo. E aí Paulo, revivendo então esse ministério, vendo que a igreja que ele temia que Satanás tivesse derrubado estava então de pé, ele faz uma oração, que é a oração que eu quero fazer com vocês hoje, e convido-os a ficarem de pé. E a palavra de Deus, a partir do versículo 9, você vai ver o que ela diz: sim, agradecemos a Deus por vocês, por sua causa temos grande alegria na presença de Deus. Olha aí como é que é Timóteo: por sua causa temos grande alegria na presença de Deus. E eu pergunto: você tem levado os irmãos que caminham com você a ter grande alegria, ou você tem levado eles por desânimo? Você tem que ser Timóteo, grande alegria. E ele diz assim: noite e dias oramos por vocês com fervor. Olha o papel de Timóteo. Ele trouxe tanta alegria para Paulo, que Paulo falou: eu oro por você de dia e de noite. Quando você começa a fazer propaganda do teu irmão, da tua igreja, das coisas suas com Deus, da tua igreja com Deus, as pessoas falam: precisamos orar por essa igreja, precisamos orar por esses irmãos para manter essa fé. E ele diz assim: pedindo que possam vê-los novamente, a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. A oração diz assim: Senhor, me ajuda a ter capacidade de aperfeiçoar a fé da minha igreja, de aperfeiçoar a fé do meu povo. Olha Deus trabalhando na tua boca, Timóteo. Irmão, você é Timóteo. Irmão, você é Timóteo. É Deus que trabalha para que você anime uns aos outros, para que nós estejamos animando uns aos outros na presença de Deus. E aí o versículo 11, vem a oração que Paulo faz ao retornar a Tessalônica, e é uma oração pelo povo. E eu quero que você estenda suas mãos e receba. Eu amo orientação bíblica, eu amo oração bíblica. Isso é a palavra de Deus refletindo em seu coração. Receba aí, porque ele ora assim: que Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor nos encaminhe a vocês em breve, e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que o nosso amor transborda por vocês. E como resultado, que Deus, o nosso Pai, torne o seu coração forte, irrepreensível, santo diante dele, para que o nosso Senhor Jesus, ao voltar com todo o seu, para que encontremos o Senhor Jesus quando ele voltar com todo o seu povo santo. Amém. Receba essa bênção em nome do Senhor Jesus. Timóteo, se você não está convidado a ser Timóteo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.